Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e vou levar até onde quer que você esteja um pouquinho da geografia do nosso país, do nosso planeta, mais especificamente a geografia do nosso estado do Paraná. E para isso, eu peço que você pegue caderno, caneta, lápis e borracha e anote os objetivos da nossa aula de hoje que vão aparecer para você aí na tela. Nós vamos identificar os principais recursos minerais existentes no Paraná e suas principais utilidades. Então nós vamos falar sobre recursos minerais, aqueles que estão disponíveis em grande quantidade no estado do Paraná, como ocorre a exploração deles e ainda qual é o impacto dessa exploração para a economia do nosso estado do Paraná. Aqui na próxima tela, eu já trago uma reflexão para você, momento para você pensar um pouquinho, buscar lá nas suas memórias, qual é a importância da mineração para a economia do estado do Paraná? É importante você pensar que a atividade mineradora, ela gera receitas, tanto para o país, quanto para os estados onde ela ocorre. Então, a primeira importância que a gente já pode destacar é a geração de renda para o estado, a elevação dos indicadores econômicos para o estado do Paraná em função da atividade mineradora. E essa elevação dos indicadores econômicos também se refletindo na balança comercial, tanto brasileira quanto do estado do Paraná. E quando ocorre o início da mineração no estado do Paraná? A gente vai identificar que o início da povoação do Paraná foi consequência da mineração do ouro em Paranaguá, onde foi instalada a terceira casa de fundição de ouro no Brasil, que funcionou até 1730. Depois a produção começou a decair e o ouro no Paraná ocorre de forma aluvionar, principalmente no litoral e na forma primária em Campo Largo. Então, quando falamos na atividade mineradora no Paraná, a gente tem que destacar a primeira cidade estabelecida, que é a cidade de Paranaguá, a cidade mais antiga do nosso estado, aonde se estabeleceu a terceira casa de fundição, justamente em função da disponibilidade de ouro, em função de processos geológicos que fizeram com que, em cursos de água daquela região, houvesse uma grande quantidade de ouro. Porém, em função da exploração deste ouro, houve uma redução na quantidade de ouro. E atualmente no estado do Paraná nós encontramos algumas áreas na região de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, aonde ainda ocorre a mineração de ouro, em quantidades bastante pequenas quando comparadas com outras minas em território brasileiro ou outras minas aí em território mundial, mas ainda assim ocorrendo até os dias de hoje. A gente percebe que a indústria mineral paranaense é produtora de minerais não metálicos, minerais empregados especialmente na fabricação de produtos para a construção civil e para a agricultura. Ela produz ainda recursos energéticos utilizados pela indústria química e para a geração de termoeletricidade, além de grandes volumes de água mineral. Então, a atividade mineradora em território brasileiro, ela vai ter uma importância bastante grande, mas principalmente para a construção civil. Vale aí um destaque para a produção de calcário, também para o beneficiamento de minerais para a produção de cimento, cal. Então nós temos na área de construção civil, mas também a gente vai encontrar o xisto, que também é utilizado como uma fonte de energia, que na sequência nós vamos ver um pouco melhor como isto ocorre. E o calcário no estado do Paraná? O que são essas rochas calcárias? São aproveitadas no Paraná para 3 usos: corretivos agrícolas, produção de cal e indústria cimenteira. Quando a gente está falando no corretivo agrícola, nós estamos falando do equilíbrio do pH e dos minerais no solo. Então existem alguns solos que necessitam de uma quantidade de cal para que haja um equilíbrio, para que possa assim haver a produção agrícola de forma satisfatória. Mas também nós temos para a produção de cal, que é utilizado na construção civil, e também na indústria cimenteira, também utilizado para a produção de cimento. Este mapa que você consegue observar bem grande aqui na sua tela, você vai observar ali que
Nós temos uma área ali, ó, Sengés, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Castro, Cerro Azul, Adrianópolis. Nós temos essa área ali destacada, que é a área de abrangência de cal e calcário no estado do Paraná. Então essa área que encontra-se em verde são os municípios que dispõem dessa grande capacidade de produção de cal e calcário, sendo que o Paraná ele contribui com 13,8% da produção nacional. Então, aproximadamente 14% de todo o calcário produzido em território brasileiro é proveniente do estado do Paraná, sendo que, na sua grande maioria, proveniente dessas áreas aqui já destacadas. Quando falamos na construção civil, nós também não podemos deixar de falar da areia. Mas quando falamos na areia, naquela utilizada na construção civil, a gente não pode confundir a areia do mar com a areia utilizada para a construção civil, pois elas vão ter características bastante distintas. Dá uma olhada aqui na tela que qualquer material de pequena granulometria, ou seja, tamanho dos grãos, ou até 5 milímetros de tamanho é chamado de areia. Mas a areia do mar, ela não pode ser utilizada para a construção civil. Areia e rocha britada também são chamados de agregados para a construção civil, pois identificam um segmento do setor mineral que produz matéria-prima mineral de aplicação imediata na indústria da construção civil. Então, a areia utilizada na construção civil é justamente aquela proveniente da fragmentação de outras rochas. Então, rochas que estão disponíveis em grande quantidade, elas acabam sendo fragmentadas e os resíduos, o pó que surge a partir dessa fragmentação, acaba sendo destinado aí à construção civil, aí, que é misturado ao cimento junto ao calcário, e que é utilizado aí com diversas finalidades. A argila, por sua vez, quando a gente pensa numa casa de alvenaria, nos vem à mente primeiramente os tijolos que são provenientes de barro. A argila é utilizada também nas olarias para a produção dos tijolos que vão ser utilizados nas nossas residências, para a edificação das nossas residências, ou ainda, por mais que as nossas residências de repente não sejam de alvenarias, sejam feitas de madeira, os seus pilares acabam sendo feitos de tijolos para garantir assim a sustentação da sua residência sobre esses pilares. Aqui a gente vê que a argila é a matéria-prima da indústria de cerâmica vermelha, tijolos, telhas e vasos, e está frequentemente presente nas regiões aluviais dos vales dos rios, como nos municípios de Curitiba, Campo Largo, São José dos Pinhais, Mandirituba, Araucária e Balsa Nova. Então, locais aonde, próximos aos rios, essa porção de terra ali tem uma característica físico-química específica, além de ser bastante úmida, bastante argilosa e bastante aglutinada, o que favorece a construção dos tijolos. O tijolo em si de argila, ele por si só não é algo assim rígido, firme, ele acaba se quebrando com bastante facilidade. Mas quando utilizado na construção civil e associado a outros compostos como cimento, calcário e outros processos, ele acaba tendo uma sustentação bastante grande. Então, por isso que as casas elas acabam sendo feitas de tijolos e os tijolos de barro acabam suportando toda a condição dos intempéries. A gente vai ver o caulim também. Quando falamos no caulim, ele é uma argila utilizada para industrializar produtos de cerâmica branca. Então, louças, azulejos, louças sanitárias, pisos. E o caulim é igualmente útil para a fábrica papeleira, borracheira e de inseticidas. Os mais importantes depósitos situados nos municípios de Campo Largo, Palmeira Contenda, Rio Branco do Sul, Bocaiúva do Sul e Cerro Azul. E aqui uma imagem da exploração do caulim. Então, associado à argila, ele vai poder dar um aspecto de clareza a essa cerâmica. Então, a gente vai ver nos pratos, na porcelana, nesses itens do nosso cotidiano, nos azulejos, nos revestimentos cerâmicos, o caulim ali presente dando dureza e também dando aspectos mais claros, que favorecem também a pigmentação,
para que ele tenha um aspecto mais agradável aos nossos olhos. E agora a gente vai para a nossa primeira atividade, aquela que você vai anotar aí no seu caderno. Confere aí, ó. Nas empresas de cerâmica de Campo Largo, a reciclagem desses produtos é possível através da reutilização dos resíduos sólidos da fabricação. São reciclados para moagem a úmido, aonde são misturados a outras matérias-primas para a obtenção da massa cerâmica para a fabricação de novos produtos. Assim sendo, escreva 2 argumentos favoráveis à reciclagem dos produtos cerâmicos. Então eu quero que você descreva um pouquinho quais são as vantagens da reutilização, da reciclagem na indústria cerâmica. Reloginho vai aparecer ali na tela e a gente está te aguardando aqui. Muito bem, vamos conferir aí a resposta para você. Ó. A reciclagem ela ajuda na preservação do meio ambiente, diminuindo o impacto ambiental, pois alguns esmaltes utilizados no processo de fabricação da cerâmica contêm metais pesados como chumbo e cádmio, que podem contaminar o solo. Desta forma, os custos de produção das empresas caem, pois os próprios resíduos são reutilizados como matéria-prima, retornando ao início do ciclo de produção da cerâmica e do revestimento. Então a gente vai perceber que é de fundamental importância a reciclagem, pois esses resíduos que podem ser tóxicos ao meio ambiente acabam sendo reutilizados e servindo de matéria-prima para novos elementos ali desse segmento industrial. Seguindo, a gente vai falar do talco, o talco é um silcato de magnésio de baixa dureza e ele é utilizado como componentes em massas cerâmicas, aditivos de esmaltes, aplicações farmacêuticas e alimentícias, cargas extensoras em tintas imobiliárias e industriais, além do pigmento para o papel. Pois como trata-se de um elemento bem pouco denso, bastante leve e de fácil dissolução, ele pode ser utilizado tanto para dar pigmento, para dar consistência ali a pigmentos e utilizado de várias formas, até mesmo nos talcos aí que são utilizados pela indústria farmacêutica. Já o xisto trata-se de uma rocha que, quando ela é submetida a alguns processos, ela vai ter a liberação do óleo de xisto.
que pode ser utilizado como combustível. Mas para que isso fique mais claro, acompanhe aqui na tela, ó. O xisto betuminoso, também conhecido como folheiro ou xisto argiloso, é uma fonte de combustível. Quando submetido a altas temperaturas, produz o petróleo de xisto, um petróleo não convencional de composição semelhante à do petróleo convencional, do qual se extrai a nafta, o óleo combustível, o gás liquefeito, além de óleo diesel e gasolina. Então essa rocha ali, quando submetida ao processo de combustão, ela vai liberar esses elementos, esse óleo, e esse óleo, por sua vez, tendo características muito parecidas com o petróleo. E também podendo dar origem a uma série de produtos que o petróleo também origina, pois o petróleo ele também origina o gás, a gasolina, o óleo diesel. E o xisto aqui também pode dar origem a estes elementos. E o carvão mineral? Quando falamos no carvão mineral, temos ele muito presente no continente europeu, inclusive ele sendo destacado como o combustível que impulsionou a primeira revolução industrial, aquela que ocorreu no Reino Unido quando da substituição da produção manual pelas máquinas a vapor. E o que era utilizado como combustível nessas máquinas a vapor era justamente o carvão mineral, essa rocha que, quando submetida ao processo de combustão, ela tem uma elevada capacidade calorífera, ou seja, libera muito calor durante bastante tempo. E isto sendo utilizado para aquecer a água, e o vapor dessa água movimentava as máquinas a vapor da primeira revolução industrial. Aqui no Brasil, nós dispomos de algumas áreas que dispõem de carvão mineral. Porém, o nosso carvão mineral, ele não dispõe da mesma qualidade daquele presente no continente europeu. O nosso carvão mineral, além de ser de uma qualidade um pouco inferior daquele presente na Europa, ele também encontra-se presente em poucas áreas do território brasileiro. E é por isso que o Brasil ele não tem uma grande produção de carvão mineral. Mas, ainda assim, vale um destaque para algumas regiões do sul do país e também para o estado do Paraná, que conforme pode ser observado no mapa que vai aparecer do lado esquerdo da sua tela, na área em marrom, nós temos ali a localização das principais jazidas de carvão mineral da região sul. Então ali a gente tem identificados os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de uma pequena porção ali do estado de São Paulo. E a gente observa que durante toda uma faixa que nós temos ali identificado na cor marrom, é onde nós temos ali veios de carbono, veios ali, o cinturão carbonífero. E esse cinturão carbonífero sendo justamente áreas do território aonde nós vamos encontrar o carvão mineral. E a pesquisa de carvão mineral, ela iniciou em 1910 para a exploração dos rios dos Peixes, Rio das Cinzas e o Rio Tibagi, principalmente nos municípios de Curiúva e de Figueira. Então nós temos no estado do Paraná algumas áreas onde ocorre a produção, a exploração do carvão mineral, mas economicamente falando e proporcionalmente falando a outros recursos, o carvão mineral ele tem uma representatividade bastante pequena na economia paranaense e também brasileira. E aqui vale um destaque. As rochas britadas e a areia utilizadas principalmente na construção civil e na elaboração de artefatos de concreto e cimento. As rochas carbonáticas, calcário e dolomito, destinadas para a fabricação de cimento, corretivo agrícola e cal, assim como carvão mineral, produção de termoeletricidade, eletricidade proveniente da queima de combustível. E o talco na fabricação de cerâmica também contribuíram para os números positivos, que conforme esta matéria disponível na agência de notícias do governo do estado do Paraná, venda de minérios no Paraná cresceu 228% em 10 anos, resultando assim num aumento na produção e um impacto significativo na economia do estado do Paraná. E agora olha o que está aparecendo na tela para a gente, a nossa segunda atividade. A mineração de pedras preciosas, metais pesados, rochas carbonáticas, fosfatos, minerais radioativos e minerais cerâmicos, entre outros, desempenham um importante papel na economia industrial.
Entretanto, a extração desses minerais exige grandes intervenções no ambiente natural. Então esse texto traz justamente para a gente algumas informações a respeito da mineração. E agora, aqui na sequência, o que a gente vai fazer? Reflita sobre os produtos que você utiliza no seu dia a dia e escreva 2 exemplos que utilizam recursos minerais em sua composição. E verifique se há possibilidade de mudar a composição deste produto e retirar o recurso mineral. Então pense um pouquinho nos elementos que nós temos no nosso dia a dia, que são compostos de recursos minerais e como nós poderíamos substituí-los no nosso cotidiano. Tempo na tela e a gente está te aguardando aqui. Muito bem, o que você colocou aí na resposta? Confere aqui na tela, ó, que os recursos minerais encontram-se presentes em nosso cotidiano, desde as panelas que utilizamos para as cozinhas ou nos telhados das nossas casas, que nos abrigam e nos protegem dos intempéries. Podemos utilizar telhas produzidas com materiais alternativos, como por exemplo as embalagens Tetra Pak ou similares. Além de nos protegerem, teriam uma função de regulação térmica. Podemos também substituir a areia natural pelo resíduo da britagem, além da reciclagem dos resíduos. Então é justamente para a gente pensar que nós utilizamos esses elementos, como por exemplo as telhas, nós utilizamos os tijolos, o cimento, mas que uma alternativa seria a utilização das embalagens tipo Tetra Pak ou similares, onde a reutilização delas pode ser utilizada para a fabricação de telhas. E essas telhas, por sua vez, teriam uma função de regulação térmica, ou seja, nos dias de frio garantiriam uma manutenção da temperatura, mas também em dias de temperatura bastante elevada, resultariam em uma barreira impedindo o excesso de calor no ambiente interno. Além da reutilização de outros elementos da reciclagem, ou seja, o uso sustentável desses recursos, garantindo que eles estejam disponíveis para as gerações futuras. E nessa nossa aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre os recursos minerais presentes no estado do Paraná e também a sua utilização por parte da nossa sociedade.
Quero muito agradecer a você que acompanhou essa nossa aula, desejo a você um forte abraço e até a próxima aula de Geografia.